Acho que um dos principais problemas que, para quem está iniciando no day trade, é justamente o horário. Geralmente você vai ter os melhores momentos, né, de trade que acontece dentro de um pregão, em um determinado dia operacional, acontecendo ali numa janela muito específica de tempo, que é o que eu considero das 10 até o meio-dia. Esse horário das 10 horas até o meio-dia, ele é um horário crucial para você que quer operar no day trade, mercado Bovespa, futuros, ações, é o melhor horário. Por quê? Justamente porque você tem a abertura das ações que estão acontecendo às 10 horas, você tem o mercado americano que está abrindo às 10h30, e a maioria das agendas, das principais agendas, como por exemplo, payroll, balanços de alguns balanços que acontecem nos Estados Unidos, geralmente o presidente do Banco Central americano falando, né, quando não é esse horário, geralmente à tarde, mas esse horário é um horário muito crucial. E acontece que se você é CLT ou se você seja autônomo, se você tem o seu negócio, mas se você atua, né, no seu negócio nesse horário comercial, que eu acredito que é o 99% dos casos, você definitivamente não vai conseguir pegar os melhores momentos no day trade, índice, dólar, ações, ou seja, mercado Bovespa, tá? Claro que o mercado ele abre às 9 e vai praticamente fechar lá para 6 horas. E você consegue, por exemplo, operar o dia inteiro? O pregão ele está funcionando, ele está acontecendo. Agora, você ter boas oportunidades ao longo do dia é muito improvável. Eu defendo muito o conceito de que geralmente você vai ter uma boa oportunidade. Eu diria que em torno de 75 a 80% dos pregões você vai ter uma boa oportunidade. Quando se trata de duas boas oportunidades, você já reduz essa possibilidade para algo em torno de 40 a 45%. Então, quando a gente entende que nós temos geralmente uma a duas boas oportunidades na maioria dos pregões, né? Principalmente uma. E quando você entende que a grande probabilidade é que a maioria das vezes que você vai ter essa boa oportunidade, ela vai estar acontecendo nessa janela, nesse espaço de tempo que eu passei para você, que é das 10 até o meio-dia, no máximo. Você entende que os outros horários, principalmente na parte da tarde, você vai reduzir muito a probabilidade de ter boas oportunidades. Claro, eu posso, por exemplo, chegar aqui 10 horas, olhar para o gráfico e o índice já ter dado uma venda às 9h30, às 9h40, com bastante contexto? Pode. Eu posso, por exemplo, voltar aqui no final do dia ou amanhã cedo, olhar para o gráfico e ver que o mercado, o dólar, por exemplo, deu uma baita venda 3 horas da tarde. Pode acontecer? Pode. Mas isso não vai acontecer na maior parte do tempo. Na maior parte do tempo, na maior parte dos pregões, os melhores trades, as melhores oportunidades ou a melhor oportunidade ela vai acontecer nessa janela das 10 até o meio-dia. Bem, pensando nisso, você tem basicamente a grosso modo duas opções. Primeira opção é você fazer swing trade, tá? Seja em ações, seja em futuros, você fazer swing trade. Eu não sei se é o seu caso, eu não sei se você tem capital interessante para fazer swing trade, apesar de hoje você conseguir fazer swing trade com, vamos dizer assim, com uma margem muito menor que era exigida há muitos anos atrás, né? Talvez você ainda queira assim insistir no day trade. E a outra opção que você tem é você olhar para outros mercados, e quando se trata de outros mercados, eu sugiro o mercado de Forex, tá? Eu, em 2017, quando eu comecei a ter meus primeiros contatos com o mercado financeiro como um todo, eu passei um tempo no mercado de Forex. Eu conheci o mercado Bovespa, fui para o mercado de Forex, depois voltei para o mercado Bovespa, tá? Mas eu falo sem medo de errar que o mercado de Forex é um mercado com muito técnico, mais líquido do mundo, então você não vai ter problema com liquidez, você não vai ter problema se ele é realmente ou não um mercado técnico, e eu vou usar o gráfico baseado nos meus princípios de análise e de operação para a gente definir se realmente esses ativos eles são técnicos. E aí vem um ponto muito importante que você precisa entender. A partir do momento que você decide que você vai operar no mercado de Forex, você precisa definir algumas coisas antes de definitivamente você olhar para os gráficos. A primeira delas é os pares. Você tem que fazer a seleção dos pares que você vai operar. Eu sugiro você fazer a seleção geralmente das principais moedas, ou que geralmente eles vão chamar de moedas majoritárias. Então você tem, por exemplo, o euro, o dólar americano, o ien japonês. São três moedas boas. Então, se você de repente selecionar a combinação dessas três moedas, já é válido. Que aí seria, por exemplo, euro JPY, euro USD, entendeu? USD JPY, você já vai ter aí excelentes pares para você operar. Você não precisa selecionar 8, 9, 10 pares para você operar. Se selecionar um, dois e no máximo três pares é melhor. Quanto mais pares de moeda você seleciona, ou seja, quanto mais ativos você seleciona,
menos chance você tem de performar bem, porque você está olhando para muita coisa ao mesmo tempo e a sua concentração, o seu foco, ele vai ficar dividido, ele vai ficar fracionado, e isso no day trade não é interessante, tá? Depois que você ajustou a sessão, que é importante também você ajustar, né? Ou seja, a sessão é geralmente qual mercado que você vai, a partir de qual momento que você vai operar. Mercado asiático, eu acho que se não me engano é meia-noite que está abrindo o mercado. Então, o mercado asiático, o mercado de Londres ou o mercado de Nova York, a sessão de Nova York que você vai operar, que é basicamente no horário que as coisas estão acontecendo durante a manhã. E aí você tem a opção de operar à noite, mas não quer dizer que, por exemplo, meia-noite, 1 hora, 2 horas, você vai ter uma boa oportunidade. Eu vou mostrar aqui os cenários que eu vi que deu contexto para você operar e vou mostrar os horários, compartilhar essa ideia para vocês de horário, que é muito importante também, tá? Depois que você fizer essa definição, você vai escolher basicamente os tempos gráficos. Então, você vai operar no day trade, quais são os tempos gráficos que você vai operar? Gráfico de 1, de 2, de 5, de 10, de 15. Cara, eu recomendo o gráfico de 5 minutos, sem dúvidas. É um gráfico que, para day trade, para um ativo que tem liquidez, para um ativo que é técnico, ele vai se aplicar muito bem. Tudo bem você operar os 2, ou tudo bem você operar os 15, mas o 5 ele vai se aplicar bem a esse conceito, tá? E, sem dúvidas, como um gráfico analítico, para você fazer umas análises mais de médio prazo, se tratando de day trade, eu recomendo o gráfico de 60 minutos, beleza? Bem, tudo isso que eu estou basicamente abordando aqui com você e tudo que eu vou te mostrar agora com o compartilhamento da tela, e se prepara que você vai receber uma aula que talvez você não recebeu naquela mentoria de final de semana, e não menosprezando, mas infelizmente a gente às vezes, né, não é realmente recompensado por aquilo que a gente investe o nosso dinheiro, tá? Mas o que eu vou entregar aqui para você nessa aula, eu não tenho dúvida que não vai ficar abaixo aí de pelo menos uma boa porcentagem de uma mentoria paga aí, tá bom? Beleza? E o que eu vou abordar aqui, o que eu vou compartilhar com você aqui, todas as visões técnicas, tudo isso e muito mais está dentro do meu curso que eu chamo de O Trader Sério. O Trader Sério é um curso composto por 7 módulos, 30 aulas, cara, onde eu vou abordar desde os princípios mais básicos da ação do preço até os princípios mais avançados da negociação propriamente dito, tá bom? Ele é composto por 7 módulos, 30 aulas, tá bom? E você tem aí um desconto via Pix ou parcelamento em 12 vezes sem juros. Aproveita, tem um link aqui na descrição. Beleza? Bem, deixa eu compartilhar a tela com você e vamos lá. Tá? Aqui nós temos o euro JPY e olha só, eu já fiz o ajuste aqui na plataforma, essa aqui é a plataforma do TradingView dentro da estrutura da Active Pro, que é uma corretora, tá? Isso aqui é uma conta simulador, eu não opero o mercado lá fora, então estou utilizando essa conta simulador, tá? E olha que interessante aqui, ó, uma coisa importante é você ajustar o fuso horário já da plataforma que você vai operar, já com o nosso horário local, tá? Não deixa de fazer esse ajuste aqui também, isso é muito importante, tá bom? E bem, e olha só, vamos fazer uma leitura aqui, basicamente do que aconteceu aqui a partir do horário que o nosso mercado aqui estava abrindo, 9 horas, ó, abertura do mercado futuro aqui no Brasil. E olha só que ponto interessante que nós tínhamos aqui. O mercado ele vinha de uma tendência de alta lá de trás, certo? Olha só, eu não vou voltar lá atrás, tá, pessoal? Eu vou pegar esse cenário mais recente, tá bom? Ó, aí nós tínhamos aí, na verdade, essa linha de tendência ela estava aqui, ó. Estava traçada exatamente aqui nesse ponto. Olha só, o mercado ele tenta aqui fazer uma renovação de topo. Deixa eu avançar, ó. Ele tenta aqui fazer para mim uma renovação de topo. Observa que ele faz uma primeira tentativa falha, ele faz uma segunda tentativa falha. Isso aqui não rompeu, isso aqui foi só violação. E aí na hora que ele volta, observa que ele basicamente ele já devolve mais que 100% desse último movimento de alta. Ou seja, ele já faz a quebra dessa LTA. Então ele mostrou para mim que, né, entre várias informações que ele passou para mim, como por exemplo que isso aqui tinha uma característica de uma distribuição, ele mostrou também que esse movimento de baixa provavelmente não era mais um movimento corretivo, porque olha só, ele anulou inclusive quase esse movimento aqui, né? Então foi uma volta muito forte. E ele quebrou uma região de preço muito importante, que foi basicamente essa região aqui, ó, tá? A região que ele se manteve acima dela por muito tempo. Então, o que eu ia esperar aqui quando eu olho para um gráfico como esse? Exatamente o que eu gosto muito de operar lá no mercado Bovespa de índice de dólar. Eu ia esperar possivelmente uma troca de polaridade nessa região, e eu ia ficar atento a algumas informações importantes, como por exemplo a retração desse movimento, tá? Região dos 38%. Observa que ele fez uma correção aqui, que dentro da escola de Elliott, tá? Nós chamamos de correção ABC em zigue-zague. É um clássico ABC em zigue-zague. Na análise técnica, você vai chamar isso aqui de bandeira de baixa, beleza? Ele faz essa correção ABC em formação de zigue-zague, ele faz uma troca de polaridade nessa região, perfeito. Eu já tenho aqui 3 informações técnicas bem relevantes, tá? Troca de polaridade numa região de preço importante.
retração de Fibonacci, correção ABC numa formação de bandeira, certo? E aí o que eu vou esperar? Mais duas informações. Padrão de candles, olha só. Esses dois candles aqui, ele dá para mim um Harami de baixa. Observa que esse candle negativo, com uma característica também de um enforcado, ele violou, acho que, não, ele fez a mesma mínima, né? Ou ele violou, deixa eu ver aqui. Ele fez uma pequena violação na mínima desse candle anterior, tá? Desse candle positivo. Se a gente for extremamente técnico, eu não posso chamar isso aqui de Harami de baixo, porque o Harami ele fica totalmente dentro do candle, submergido dentro do candle mãe, tá? Mas aqui, cara, é tão sutil que eu ainda assim considerava um padrão de Harami, tá? Então, já estava interessante para a gente pensar numa venda aqui nessa região. Qual que vai ser os critérios que eu vou olhar agora? Por exemplo, duas médias móveis que eu gosto bastante, que são as médias de 9 e 20 períodos. E aqui vem um ponto muito importante, eu preciso até parar para falar para você sobre isso. Cara, não fica preso ao indicador, tá? Observa que toda a minha leitura até agora é basicamente focado o quê? No preço, contexto, região, tá bom? Tendência. Médias móveis, que você pode usar para você operar. Média de 9, média de 8, média de 9 ou média de 10 períodos e você está bem servido. Tanto exponencial como aritmética, mas geralmente a maioria vai usar exponencial. Você pode também usar a média de 20 ou média de 21 períodos, que é um número de Fibonacci e é um múltiplo de 7. Bem interessante também. E você pode usar tanto a exponencial como a aritmética. E não fica preso à média. Ah, eu lembro que quando eu estava iniciando no mercado, eu ficava tentando ver qual que era a média que aquele suposto trader profissional usava. Cara, isso é bobagem, não se prende a isso. Se você não conseguir dominar a leitura do preço, que é o que eu estou passando para você aqui, que é o que eu ensino no meu curso Trader Sério, que eu acabei de falar para você, que tem um link aqui na descrição, você não vai, não importa a média móvel que você vai usar, entende? Eu não precisava de uma média móvel para saber que ele estava dando venda, mas claro que ela vai ter o peso delas como uma confirmação do que o preço está me dizendo, e isso é legal sim, para você executar o seu trade, beleza? Então não fica preso à média, se é 9, se é 10, se é exponencial, se é aritmética, tá? A única coisa que eu recomendo para você com relação a médias móveis é você usar as médias móveis que a maioria dos traders que operam naquele ativo, que operam naquele mesmo estilo de negociação, por exemplo, um day trade estão utilizando. Você não vai querer olhar para uma média, por exemplo, de 468 dias. Putz, quem está olhando para essa média, entende? Então, quando se trata de indicadores, é importante você olhar para os indicadores que são mais clássicos. E, sem dúvida, o indicador mais clássico que existe, disparado, são médias móveis, tá bom? Vamos lá, deixa eu voltar aqui agora. Beleza? E aí eu tinha, olha só, cruzamento das médias, ó, então já logo na abertura do mercado, ó, 9h15, da nossa sessão aqui abrindo, né? Olha só, o mercado já faz o cruzamento das médias. Aqui é o que eu chamo do primeiro sinal técnico, tá? Esse aqui eu chamo do primeiro evento técnico após o cruzamento das médias móveis. Aqui você poderia fazer uma venda, tinha contexto para você vender. No pior dos casos, você poderia esperar uma barra confirmação, que era esse candle seguinte, tá? Mas aqui você já poderia vender a mínima desse candle negativo. Seu stop técnico estaria aqui em cima, então esse é um stop aí no entorno de uns 150 ticks, me corrija aí se eu estou errado com relação a tick. E aí você poderia usar como alvo o primeiro espelhamento aqui desse movimento para baixo, ó, que seria basicamente esse aqui, ó, esse primeiro alvo aqui, ó, ficou quase lá em cima, né? Primeiro alvo aqui já seria interessante, tá? Mas ó, esse primeiro alvo, ele não ia proporcionar para mim um risco-retorno de 2 para 1. Isso aqui eu gosto muito dessa ferramenta aqui do TradingView. Acho que o dia que o Profit colocar essa ferramenta no TradingView, ele vai realmente ser uma plataforma mais completa. E então aqui no caso, eu ia tentar sempre buscar, eu nunca gosto de entrar numa operação cujo risco-retorno é inferior a 2 para 1, tá bom? Esse é um ponto muito importante. Olha só, segundo alvo. Segundo alvo, você teria seus 2 para 1. Perfeito, pronto, era esse aqui, ó, tá? Esse era o alvo para esse trade, 2 para 1. Claro, eu não preciso usar Fibonacci para saber onde é 2 para 1. Eu posso, por exemplo, o meu stop é 150, eu posso projetar 300 pontos para baixo, é um 2 para 1, 300 ticks, né? Só que eu quero também que esse alvo ele seja técnico, ele tenha algum embasamento técnico. Então, quando eu tenho um alvo que é interessante para mim buscar naquela operação e tem contexto técnico naquela região, perfeito. Então, aqui era basicamente o alvo dessa operação. Cara, o mercado foi na segunda barra, depois da sua entrada, você teve isso aqui, tá? Então, aqui você teve um primeiro trade. Esse trade ele aconteceu 10h50 do nosso horário aqui local. Beleza? Olha só, depois o mercado ele continua interessante. Vamos lá. Aí eu já vou ficar ligado nesse fundo aqui, tá? Eu já vou ficar atento nesse fundo, porque eu estou tendo aqui uma tendência já se desenvolvendo. Eu não quero que ele viole o fundo anterior, nesse caso, né? E olha só o que ele faz aqui, ó. Ele faz novamente uma correção ABC.
Aqui foi uma correção ABC em formação de zigue-zague, que é uma correção, zigue-zague não, uma correção ABC flat, né, ou uma correção ABC retangular, tá bom? Isso aqui está totalmente inserido dentro dos princípios da escola de Elliott. Se eu traçar a FIBO, olha só, ele foi também na retração de 38%. Observa que ele faz uma pequena violação na 9, testa 20 períodos, entra momento. E aqui você tem o que eu chamo de reversão lenta, barra de exaustão, candle de indecisão, ignição. Essa barra aqui era mais um candle vendedor. Esse candle aqui, ó. Olha só, você já teve um trade no dia. Você provavelmente, se você já tivesse pegado aquele trade, eu muito provavelmente não estaria aqui para pegar esse segundo, né? Eu já ia encerrar meu dia. Ó, vamos projetar 2 para 1 de alvo. Pronto. Ó. Agora vamos ver se tem contexto técnico para esse alvo. O que eu vou fazer? Primeiro alvo do espelhamento, olha aí, ó. Primeiro alvo do espelhamento. Ó, tá aí, ó. Exatamente, tá? Perfeito. E aqui foi um trade 2 para 1 também. Se você gosta de conduzir pela média, e muitas vezes eu vou fazer isso aí, ó, foi muito além, ó. Você saiu basicamente aqui, ó. Olha só, você conduzindo pela 9 períodos, você sairia basicamente por aqui, ó. Basicamente, olha lá, um pouco mais aí que 3 para 1. Quase 3 para 1,5 de risco retorno. Fantástico, né? Mas, venhamos e convenhamos, 2 para 1 foi interessante, tá? É muito interessante. E olha só a acertabilidade. Então, aqui, esses padrões que eu estou compartilhando aqui, são padrões que a gente opera. Isso aqui está dentro de, inclusive, um dos módulos do curso Trader Sério, que é basicamente de gatilhos operacionais. São esses gatilhos aqui. Cara, perfeito, perfeito. Olha só que eu não estou nem forçando a barra, eu não estou traçando os níveis de preço principal. Olha só como que ele trocou polaridade nesse fundo aqui, ó. Olha só, nesse fundo aqui, ó. Olha só que legal, né? Aqui você já tinha também, por exemplo, ó, vamos lá. Ó, aqui você já conseguiria, a partir desse topo, ó, você já conseguia traçar o quê, ó? Canal de baixa, ó. Olha que legal esse canal de baixo aqui, ó. Entendeu? Todos os princípios técnicos aí, ó, sendo aplicado, olha só. Você já tinha um canal de baixo aqui, ó. Olha que coisa bonita. Olha como que ele respeitou a linha de retorno do canal de baixo, certo? Então você teve essas duas oportunidades no Euro JPY acontecendo aí nesse horário. Só que no horário similar ao nosso. Vamos pegar um outro ativo aqui. Esse aqui, no caso, é o Euro USD, tá? Outro ativo também bem interessante. Deixa eu tirar as médias. Aqui eu quero ver se eu acho uma possibilidade de trade acontecendo fora do horário que geralmente o nosso mercado aqui funciona. Tipo, acontecendo, por exemplo, na madrugada. Vamos dar uma olhada se a gente acha alguma coisa? Calma aí, que eu não estou conseguindo ocultar essa média aqui. Foi. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui atrás. Ó, aqui, ó, deixa eu até tirar, aqui eu já tinha até... Deixa eu voltar aqui, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui do preço. Deixa eu começar aqui. Ó, olha só. O mercado, ele vem de um movimento de alta, um movimento com uma característica, né, de falta de liquidez. Observa que ele faz esse movimento. Na hora que ele volta para fazer uma troca nesse topo e tentar a continuação, ele falha e devolve 100% do movimento. Esse aqui é a clássica, né, que o pessoal chama de volta em V. Só que essa volta em V, ela é muito importante no que vai acontecer depois da volta em V. Não é só necessariamente você pegar a volta em V, mas é você também depois ficar atento para ver o que vai acontecer depois, ó. Olha só, basicamente você teve aqui, ó, uma volta em V, certo? Eu gosto muito quando o mercado ele anula um movimento anterior, porque quando ele faz isso, eu entendo que ele quebra totalmente a possibilidade de entregar a continuação daquele movimento que o precedeu, que foi a devolução de 100%. E aí o que eu vou esperar geralmente? Eu vou esperar um evento que eu chamo de pivô pré-rompimento. O que é o pivô pré-rompimento? É quando ele começa a estruturar um pivô dentro da estrutura principal, que seria, no caso, basicamente por aqui. Isso aqui foi um momento, eu acho que, de repente, até de volatilidade de alguma coisa de agenda, né? Muito grande aqui a volatilidade. Eu considero melhor essa mínima aqui, tá? E olha só, ele me faz esse movimento de baixo, faz uma retração, provavelmente retração de 38% de FIBO, né? Ó, cravado 38% de FIBO. Aí, se você já tinha alguma dúvida se Fibonacci funciona ou não, tá aí, tá? E aí, olha só o comportamento dos candles. Rara, mid e baixa, tá bom? Aí depois ele vai e me coloca esse engolfo aqui, ó. Cara, vamos olhar o comportamento das médias. Média de 9,20 cruzou, primeiro evento, primeiro sinal técnico, depois o cruzamento. Meu, perfeito, tá? Essa barrinha aqui, ó. Se você já não tinha vendido Harami, essa barra aqui era perfeita para uma venda, tá? Venda na mínima dela, stop nesse topinho, stop aí de uns 50 mais ou menos, 45, 50 pontos, ticks, né? Projeta 2 para 1 para baixo, ó. Mas vamos ser técnicos, né? Vamos projetar esse topo aqui, ó, primeiro alvo, segundo alvo, ó. Olha que simetria. E aí? Funciona ou não funciona? Projeção de alvo funciona ou não funciona? Gatilhos técnicos funcionam ou não funcionam?
fantástico, né? E ó, olha o horário que estava acontecendo, meia-noite e 25 de hoje, tá? Interessante, né? Interessante, ó, para você que está com dificuldade para operar no day trade Bovespa, ó, um belíssimo trade acontecendo no Euro USD às meia-noite e 25, ó, extremamente técnico. Depois o mercado reverteu, foi para cima, enfim, né? Aí eu não vou abordar mais aqui gatilhos aqui, porque você já teve mais exemplos do que você realmente precisa para saber se esses ativos funcionam, se a análise técnica funciona para você operar no day trade no mercado de Forex, tá? E bem, a resposta que eu te dou aqui para essa análise que eu estou fazendo aqui com você é, cara, funciona, tá? A análise técnica ela funciona muito bem no mercado de Forex. Todos os gatilhos, os princípios técnicos, ela funciona muito bem. E talvez eu possa dizer que talvez ela vai funcionar até melhor que no mercado de índice, no mercado futuro de índice, nos ativos de índice dólar, que geralmente nós insistimos tanto em operar esses ativos, tá? Então, se você está realmente com limitação de tempo para operar no mercado do Bovespa, deixo aí essa grande sugestão para você, tá bom? Bem, se você não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo com mais pessoas para que o YouTube comece a realmente a olhar para esse canal e começar a divulgar ele para mais pessoas. Se esse vídeo é relevante para você, qual que é o mal em você compartilhar esse vídeo com mais algum trader aí, amigo seu, beleza? E deixa seu like também. Um abraço e até a próxima.